Sobre a questão das terças, eu estava lendo esses dias, eu não lembro se é a introdução do Dotzauer ou se é de um outro método que eu tenho aqui, mas eu lembro que na introdução do método, né, o autor, ele falava que a técnica de mão esquerda, ela se baseia basicamente na questão das terças maiores e menores, né? A técnica de mão esquerda no violoncelo. E aí eu li aquilo e falei, nossa, mas é muito... Achei estranho, né, essa afirmação, nunca tinha ouvido falar disso. E achei muito específico, né? Mas por que a terça menor e a terça maior? Por que exatamente o autor estava falando da terça ali? E aí eu entendi o seguinte, no violoncelo, tanto nas posições, por exemplo, da primeira para a quarta posição, que são essas posições em que o polegar fica aqui atrás do braço do violoncelo, quanto nas posições de 3 dedos ou mesmo no capotaço, a diferença da terça maior para a terça menor é o que vai determinar se eu vou usar a minha mão com a posição fechada ou com uma posição estendida. Então, na primeira posição, por exemplo, se eu estiver tocando uma terça menor entre o meu primeiro dedo e meu quarto dedo, eu vou estar tocando com a posição fechada. Se eu precisar tocar uma terça maior, por exemplo, eu já sou obrigado a fazer a extensão aqui, certo? Então, veja, essa diferença da terça maior para a terça menor é justamente onde mora essa questão, se a posição vai ser fechada ou se a posição vai ser estendida. E também serve para o capotaço. Se no capotaço eu estou usando 3 dedos e eu tiver com a posição fechada para tocar uma terça menor, Si, Dó, Ré, por exemplo, minha mão vai ficar assim. Mas se eu tiver que tocar uma terça maior, eu já tenho que fazer extensão também. Então, essa história das terças é importante no violoncelo. Por causa dessa diferença, terça maior, terça menor, terça maior, extensão, terça menor, posição fechada. Beleza?